e põe em nós o seu Espírito pairando sobre nós, guardando a nossa vida, zelando de nós, livrando-nos dos ataques do inimigo, até a sua vinda, até a sua manifestação. Aleluia, Jesus. Aí nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem um propósito, a sua missão é de estar dentro de nós pós-sacrifício de Jesus. Porque até então, em Gênesis, o capítulo de número 6, verso 3, diz que o Espírito do Senhor não permanecerá mais no homem, porque o homem é mortal, o homem está indo de mal a pior. No livro de Gênesis 6 conta os dias de Noé, aonde já o pecado estava em larga escala, e já o Espírito de Deus não podia mais permanecer no homem, porque o pecado estava dominando o homem. Então o Espírito Santo se afasta do homem, e em todo o Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo agindo de forma esporádica. Ele vinha sobre os homens, mas vinha de forma esporádica. Ele não podia permanecer no homem, ele não podia agir constantemente no homem. Por exemplo, quando nós vemos a história dos grandes profetas, dos grandes homens do Antigo Testamento, nós sempre vamos ver uma das expressões mais comuns dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor, e veio sobre mim a palavra do Senhor, e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e me pôs a profetizar. Mas logo depois o Espírito, que não podia mais permanecer no homem, se retira do homem. Mas chegou um dia em que veio um homem, que é chamado na Bíblia, pastor Cristiano, do segundo Adão, pois o primeiro Adão falhou na sua missão, mas o segundo Adão não falharia, irmão Jefferson, e ele veio para resgatar a raça humana e dar ao homem o mesmo acesso que Adão primeiro tinha antes do pecado. E este segundo Adão é perfeito, este segundo Adão é imaculado, este segundo Adão não tem mancha, este segundo Adão não tem origem humana, este segundo Adão, ele veio direto de Deus com uma missão: restaurar o homem e dar ao homem de novo a mesma sensibilidade, e dar ao homem de novo o mesmo acesso ao Deus Todo-Poderoso, e dar ao homem de novo a mesma comunhão que o homem tinha antes do pecado do Éden, antes do pecado adâmico. Oh, anacassura bacana! Oh, aleluia, meus irmãos! O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos dá a vitória e o direito de termos o Espírito Santo dentro de nós, de termos a Trindade dentro de nós. Esses dias eu estava meditando, pastores, um texto incomum, pelo que eu vou lhe dizer: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Veja que Salomão, ele está falando de uma coisa comum dos seus dias, e era um conselho para os moradores da região. Ele está dizendo: use roupas claras, porque as roupas claras não absorvem o calor. Usem óleo sobre a cabeça, porque usando óleo sobre a cabeça, os ventos orientais que trazem muita areia e são ventos secos, ele não vai partir o teu rosto, não vai ressecar a tua pele. Então use o óleo sobre a cabeça. Aleluia. Mas eu estava pensando nisso, pastores, e a minha mente foi longe, como a mente de pregador, e a minha mente foi longe procurando um fundamento maior para isso. Eu pude perceber, irmão, que só pode ter o óleo sobre a cabeça aquele que tem as vestes brancas como a neve, e só pode ter o Espírito Santo sobre a cabeça, sobre a sua vida, aquele que tem vestes brancas, e só pode
ter vestes brancas, aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. E só é possível lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele só é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. E pelo seu sangue nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E por este sangue as minhas vestes são brancas, e por este sangue eu tenho óleo sobre a minha cabeça. É por isso, irmãos, eu me lembro de uma vez pregando no interior do Paraná, que eu falava sobre carismáticos, e havia muitos carismáticos ali à tarde, e no fim do culto muitos vieram conversar conosco, mas eu me lembro como se fosse hoje, uma tarde de sol muito linda, e eu falava que era impossível os carismáticos sentirem a presença do Espírito Santo, porque eles não reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. E só é possível ter o Espírito Santo aqueles que passaram pela cruz e conhecem que na cruz está o único mediador entre Deus e os homens. Então sim, quem conhece o Jesus da cruz pode ter o Espírito Santo, pode ter a promessa. E qual é a promessa, irmão Sandro? A promessa é ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, pois descerá sobre vós quem? O Espírito Santo. Glória! Vamos lá, irmãos. No primeiro tópico, o primeiro entendimento é Deus o Criador. O segundo é o Jesus, o Deus Filho, o que nos resgata. E o terceiro é o Deus Espírito Santo, que nos preserva para a sua vinda e para o nosso glória. Oh, glória a Deus! Eu estou empolgado hoje. Quando eu pego o microfone parece que eu esqueço de tudo, irmão. Aleluia! Deidade do Espírito Santo. Deidade significa divindade. O Espírito é Deus. Esta declaração é comprovada na Bíblia e na experiência humana. Ele não é um Deus entre outros. Não. Ele não é um Deus entre outros. Ele é Deus. Ele é identificado como a terceira pessoa da Trindade. A palavra Trindade, você não vai encontrar Trindade na Bíblia. Mas você vai encontrar na Bíblia a manifestação da Trindade. Quer ver uma das mais lindas manifestações da Trindade? Quando Jesus vai se batizar. Jesus é o Filho. E quando ele chega no Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista, sendo filho, vem do céu como forma de pomba. O Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus. Os céus se abrem e uma voz do trono sai dizendo: este é meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Quer ver a outra vez em que a Trindade é revelada? Quando Estevão, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, está pregando dentro da sinagoga, e ele diz que ele vê os céus abertos. O teto desaparece e ele vê os céus abertos. E ele vê que está Deus Pai assentado no trono e Jesus Cristo à destra do Pai. E a Trindade ali é revelada. A Trindade é revelada quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo de número 2, quando o Senhor Deus diz assim: vamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Trindade é revelada em Gênesis capítulo 1, verso 1 e o verso 2, porque nós vemos Deus, a palavra, e vemos o Espírito pairando sobre a face das águas. Esta é a verdade da Trindade. Os três são um em essência. Os três são um em essência. Glória a Deus. Uma das exemplificações mais fáceis que eu entendi até hoje foi nós entendermos
fases da água: sólido, líquido e gasoso. Se apresenta como sólido, apresenta como líquido, apresenta-se como gasoso, mas na sua essência é H2O. Aleluia. Ele é água, ele não vai deixar de ser água, mas se revela de três formas e sempre vai ser água. Assim é a mais simples explicação da Trindade. Ele é tratado como Deus. Quem lê para nós Atos capítulo 5, verso de número 3 e verso de número 4. Outro irmão já vai ler para nós. Ele habita no santuário de Deus, ou seja, aonde é o santuário de Deus? O corpo do crente. Vai ler para nós só 1 Coríntios 3 e 16. Quem achou Atos 5, 3 a 4? Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Mas a Deus. O Espírito Santo revela a Pedro e ele diz: não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele habita no santuário de Deus, ou seja, lê para nós 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Maravilha! Ele tem atributos de Deus, ele tem as qualidades de Deus, as mesmas qualidades que definem Deus: onipotente, onipresente, onisciente e outras mais que veremos, a sua imutabilidade. Nós vamos ver isso. Ele tem as mesmas e a Bíblia define isso. Veja lá: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ele é eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, para purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículos de número 14. Agora quem é para nós João 4 e 24? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha a trindade aqui, irmão, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Jesus. Vamos lá ler para nós João 4 e 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. verdade. E Jesus disse que quem era a verdade?